Caro Padre Renato, reverendas irmãs, caros ministros e ministras, meus irmãos e minhas irmãs. Nesta tarde, nos reunimos para celebrar a morte de Jesus. Isto nos leva a refletir também sobre a nossa realidade humana, que todos somos mortais. A buscar o sentido profundo do que significa ser mortal. Significa que todo o nosso tempo merece um grande cuidado. E vemos como Jesus, até no último instante de sua vida, ele estava centrado na sua missão de salvar a cada um de nós. Dar amor a quem quer receber, às vezes é bem fácil, mas dar amor e permanecer fiel a quem não quer receber não é tão fácil. E esta foi exatamente a grande lição de Jesus. Primeiro, a maneira como ele recebe o traidor. Segundo, a maneira como ele se apresenta para deixar com que os outros possam se ir para eles mesmos. Terceiro, diante de Pilatos, de todo o interrogatório injusto, como Jesus disse que ele não tinha falado nada às escondidas. Quarto, quando o homem lhe bate, já não é uma agressão apenas psicológica, mas é uma agressão física, lhe bate na cara. E nem a este Jesus nega o seu amor. Ele simplesmente devolve aquele homem a ele mesmo. Porque quase sempre nós que carregamos dificuldades, sofrimentos, humilhações, sem querer, nós repetimos este comportamento. E todos nós sabemos que o soldado é humilhado pelo cabo, pelo sargento, pelo tenente, pelo capitão, pelo major, pelo coronel. E ali ele só aprendeu exatamente isso, humilhar. E ele bate em Jesus, sem que Jesus nada tivesse fazendo de mal a ele. E Jesus, mesmo assim, ama aquele homem, dizendo: se eu fiz errado, me diz, porque o que foi que eu disse? E se eu não fiz, por que me bates? E a resposta é exatamente um comportamento repetitivo de quem só sabe apanhar e bater. Jesus ama os seus discípulos que estão ali e a sua mãe. Não vai antes de deixar a sua mãe acolhida, porque ela só tinha Jesus de filho.
já era viúva, mas Jesus olha para seu discípulo e diz: filho, eis aí tua mãe. E olha para a mãe que está ficando sozinha e diz: mãe, eis aí o teu filho. E diz a palavra de Deus que daquela hora em diante João levou Maria para sua casa. Amar quem nos ama não é tão difícil. Difícil é amar quem não quer receber o nosso amor. E do jeito que Jesus amou todos estes, Ele me ama, Ele ama você. Você, na sua vida, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, tem sido um dos que acolhem, recebem o amor de Jesus, ou tem sido mais um daqueles que, num ambiente de comportamentos repetitivos, vive a semana inteira, ou às vezes meses, esquecido deste amor, esquecida desta ternura? Só você sabe responder. E não são as palavras suficientes para dar esta resposta, mas somente a própria vida. Depois vemos como Jesus é fiel ao ser humano. Ele se encarnou, enfrentou todas as dificuldades e vai até as últimas consequências quando ele aceita morrer, aceita a fragilidade que não era dele, porque ele é Deus, mas a fragilidade que é de cada ser humano. E aqui surgem duas perguntas para nós. Nós acolhemos a nossa fragilidade como um ponto estrutural da nossa existência de seres limitados, e somos capazes de, como Jesus, acolher também a fragilidade dos outros. A vida é uma constante troca de aceitação e doação. Jesus aceitou a minha, a sua, a de todos nós. Ele poderia ter vindo ao mundo sem se fazer homem, homem mortal. Não, ele vem assumindo todas as nossas circunstâncias de traição, de solidão, de perseguição, de dor física e psíquica e a própria morte. Isso ele aceitou por amor, que não precisava para ele. Mas para ser solidário e fiel até o fim, como começou ontem na ceia pascal, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas nós não podemos aceitar a fragilidade dos outros se nós não reconhecemos as nossas, se nós não fazemos as pazes com as nossas fragilidades. Vale a pena viver. A vida é maior que a fragilidade até que a morte nos alcance. E vale a pena acolher
examinar até que ponto nós estamos bem, harmoniosos, acolhidos por nós mesmos. E uma vez se acolhendo, fazer com que este acolhimento transborde, acolhendo também os outros nas suas fragilidades. Nem sempre isso acontece em cada instante, mas o tempo deve nos levar a ser uma oportunidade para nos levar a isso. Terceiro ponto que eu gostaria de refletir nesta tarde é o quanto nós podemos aprender de Jesus. Porque por mais que nós sejamos solidários, por mais que nós sejamos amorosos, no momento da dor, nós voltamos para nós. Seja uma dor física, seja uma dor emocional, no momento do sofrimento, nós nos isolamos. Nós achamos que só nós estamos sofrendo aquela dor, aquela angústia, aquela falta, aquela tristeza. E às vezes culpamos a nós, culpamos a Deus, culpamos os outros e entramos num estado de ciclo dentro de nós mesmos sem encontrar uma saída. É belo ver que Jesus sofre, mas não se esconde dentro de si. Podemos imaginar a sua dor, crucificado, a dor emocional está totalmente despido, e não tinha paninho como a gente bota na imagem, não. Era totalmente despido. Mas Jesus, sem rejeitar a dor física, sem rejeitar a dor da vergonha, a dor emocional, sem rejeitar a dor da injustiça, a dor psíquica, Jesus permanece cuidando dos outros, fazendo do sofrimento não um isolamento, mas uma ponte. Uma ponte com a mãe, uma ponte com o discípulo, uma ponte com todos os outros, uma ponte com o soldado que o bateu, uma ponte com os 2 malfeitores que estavam crucificados com ele, uma ponte com o Pai. Diz a palavra que a última palavra de Jesus foi: tudo está consumado. Com um grito, entrega ao Pai o seu Espírito. Às vezes a gente se entrega, mas depois toma tudo que deu. Pense nos seus relacionamentos. Pense nos momentos eufóricos que você se entregou a alguém, a uma causa, ao trabalho. Pense nos momentos de entusiasmo que você se entregou à igreja, se entregou a Deus. E naquela hora não era mentira.
mas a contrariedade, uma rejeição, um pequeno desentendimento, e tudo que você deu, você toma de volta. E a morte chega no fim. Ela não chega no começo. Ela não vem colher o começo. Ela vem colher o fim. E por isso, como nós não sabemos o dia que a morte chega, é importante não tomar o que nós demos. Há alguém com quem casamos, há alguém de quem somos filhos ou filha. A igreja, quantas vezes você tomou de volta das pessoas, da igreja e de Deus o que você tinha dado num momento de entusiasmo? O bonito de Jesus é que ele se deu por inteiro e no momento mais difícil, no momento da morte, a morte não levou praticamente nada, porque Jesus tinha entregue sem tomar nada do que tinha dado. Ele tinha dado seu corpo e seu sangue na noite anterior. Isto é meu corpo que é dado por vós. Isto é meu sangue que é derramado para a remissão dos pecados. E diz o testemunho que quando cortaram Jesus do lado direito até chegar no coração, saíram as últimas gotas de sangue e de água. A água, que é o batismo, a ponte para nos alcançar e nos jogar para dentro da igreja e nos unir a Cristo, e o sangue, que é a Eucaristia, que renova em cada comunhão este batismo que nos alcançou e que nos jogou para dentro da igreja e nos uniu com o Pai. Jesus tinha ainda um amigo, e ele dá o amigo à sua mãe. Jesus tinha ainda uma mãe, e ele dá a sua mãe ao seu amigo. Ficou apenas com o Espírito, e este ele deu ao Pai. Portanto, a morte chega no fim. Não fiquemos neste se entrega e se retoma, se dá e se recolhe, porque pode, numa hora dessa, a morte levar tudo, mas também pode, numa hora dessa, a morte não levar nada, porque tudo que entregamos não retomamos. Que esta tarde nos ajude a voltar, como diz o livro do Apocalipse. Eu sei que tu és sério ou séria. Eu sei que tu desejas o bem, mas tu erraste quando te deste e depois retomaste. Agora volta lá onde tu retomaste e te entrega de novo, para que tu tenhas a vida que naquela hora ganhaste do Pai. Está lá em Apocalipse capítulo 2. Que cada um de nós que se retomou daquilo que se deu, retorne lá e comece de novo, porque esta é a grandeza de podermos celebrar hoje a morte de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.